Olá, estamos nos aproximando das eleições municipais. Eleições estas que serão as mais importantes da história moderna do nosso país. Para tanto, os sindicatos filiados à FEComércio estarão disponibilizando a oportunidade aos candidatos de passar o seu projeto, seus objetivos e todas as suas intenções em relação ao município para os quais se candidatam à direção. E com isso, facilitar a tomada de decisão do eleitor em que candidato ele votará. Aproveitem essa oportunidade para expor todos os seus objetivos. E eleitor, aproveite essa oportunidade também para tomar uma decisão serena e consciente sobre seus próximos 4 anos. Desejo sucesso a todos e boa sorte. Muito obrigado. O setor de comércio, bens e serviços e turismo é um dos segmentos mais afetados pela pandemia. Nesse contexto, as eleições municipais de 2020 se tornaram ainda mais relevantes para pautar o futuro do nosso setor. Nesse bate-papo, esperamos conhecer e compartilhar com os empresários e a população as propostas e o plano de governo dos candidatos para a nossa região, em especial para o setor representado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, que tem vários pleitos e várias dúvidas em relação ao futuro e ao que aconteceu agora, o que acontecerá agora após pandemia. Agradeço em nome de todos os empresários da cidade, em nome de toda a população, essa oportunidade que a FEComércio criou, abrindo esse espaço de debate com os candidatos, o futuro da nossa cidade e os pleitos do nosso setor. Olá, estamos aqui com o candidato à Prefeitura de Petrópolis. Olá, candidato. Gostaríamos de saber o que o setor do comércio de bens, serviços e turismo pode esperar do seu governo à frente da Prefeitura. Quais são os seus principais projetos para fortalecer o setor do comércio em nosso município? Ok. Não só o comércio, Marion, mas toda a área produtiva ela tem que ter uma atenção especial. E qual é o nosso principal braço nisso? Temos que dar à nossa administração uma cara de administração de uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Todos os setores, todas as secretarias, elas têm que trabalhar em função de um plano maior construído pelo governo central. Toda a administração tem que trabalhar nessa função. De que forma? De forma integrada. Nós temos que ter as secretarias se falando e acompanhando esse plano gestor. Esse seria o primeiro passo. E o que nós pretendemos com isso? Nós pretendemos com isso criar celeridade, dar celeridade e transparência nos nossos trabalhos. A finalidade disso tudo é trazer ao empreendedor a possibilidade de ter um ambiente favorável para desenvolver a sua tarefa. Seja ela no comércio, seja ela pequeno industrial, todas as áreas têm que ser privilegiadas pelo setor público. Nós temos que criar um ambiente favorável para a economia municipal. E por que a gente diz isso? Hoje nós percebemos uma dificuldade muito grande para todo e qualquer empreendedor de se legalizar. Qualquer serviço que você precise da prefeitura, você tem uma dificuldade muito grande. E isso é uma contrapartida muito ruim do poder público. As empresas elas estão trabalhando apesar do poder público. E não pode ser assim. A nossa gestão tem que ser de forma que integre todos os setores, né, para que a gente tenha uma economia forte. Então, o nosso principal eixo hoje seria estruturar a nossa administração para que possamos, de fato, criar um ambiente favorável para o comércio, para a nossa economia. A nossa economia tem que estar aquecida. Bom, e já que nós temos tempo aqui, então eu vou acrescentar mais um setorzinho. Como que nós vamos fazer esse aquecimento da economia? Integrando todas essas atividades
com o turismo local. É muito importante que tragamos o mercado consumidor para a nossa cidade. É o mercado consumidor que vai garantir a nossa economia pungente. Nosso segmento foi muito atingido pela pandemia, impactando fortemente na geração de empregos. O senhor tem algum projeto para incentivar o comércio nesta retomada e assim garantir acesso a emprego e renda à população? Garantir a retomada da economia é fundamental. E a nossa grande preocupação é justamente o desempregado, a falta de emprego. E como nós pretendemos atuar nisso? Como estava falando anteriormente, aquecer a economia. Aquecer a economia trazendo as ferramentas necessárias para o desenvolvimento social. É fato que hoje nós temos um desemprego acentuado e a tendência é aumentar até o final do ano, porque a quarentena, a pandemia continua e os efeitos dela não se cessarão automaticamente. É fundamental que tenhamos a concretização, isso seja bastante concreto, que não há possibilidade de fazermos isso trazendo grandes empresas para Petrópolis. Nós temos que investir no que nós já temos hoje aqui. E o que nós temos hoje é o pequeno, micro e médio empreendedor. Esses investidores, esses empreendedores que já estão na nossa cidade, devem ser abraçados pelo poder público, trazendo parcerias, treinamento para o pessoal e fomentar, através do turismo, a vinda de pessoas para cá. Veja bem, eu sempre digo que o comércio não é filantropo, né? O empreendedor não é filantropo. Ele troca o trabalho pela mão de obra qualificada. E nós temos um projeto para qualificar também a mão de obra de todos os setores, fazendo uma leitura, fazendo uma análise de cada espaço, de cada peculiaridade de cada distrito e trazemos a capacitação, com parcerias público-privadas, com incentivos, fazermos a capacitação do jovem que está iniciando no mercado de trabalho e a qualificação daquele que já está. E, junto, paralelo a isso, outros incentivos tais quais nós pretendemos criar o selo Petrópolis. O que é o selo Petrópolis? O selo Petrópolis é um instrumento pelo qual nós vamos vender a imagem dos estabelecimentos que utilizam, que conquistaram a possibilidade do selo Petrópolis, que nada mais é do que aquele para o produtor, aquele que constrói a matéria-prima. Todo o fluxo de operação for dentro da cidade, ele vai atingir o selo Petrópolis. No comércio, o atendimento, qual é o tipo de atendimento? Como a gente vai criar ferramentas para avaliar o atendimento, não para punir a empresa, mas para oferecer um treinamento em onde o atendimento esteja dentro dos moldes do selo Petrópolis. A nossa finalidade é segurar o turista, ele querer ficar aqui em Petrópolis. O comércio formal é bastante afetado pela venda de produtos de origem irregular. E o combate a esta prática é uma bandeira importante defendida pela FEComércio RJ. Como o senhor pretende enfrentar o comércio ilegal de produtos piratas e roubados em nossa cidade? Bem, nós estamos falando aqui de um problema de polícia. A pirataria é crime e é de competência da Polícia Federal. Me parece que o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele nos garante que as polícias militares, civis e até a Guarda Civil podem e devem intervir no combate à pirataria. E é exatamente isso que a gente vai fazer. E como que a gente pretende fazer isso? Primeiro, nós temos que ter a distinção entre o ambulante, que tem seus locais, seus setores preservados para trabalhar. São duas áreas distintas que devem ser também abarcadas pelo poder público e fiscalizadas para que não trabalhem com pirataria. E quando eu falo fiscalizar para ver se não trabalha com pirataria, entenda bem, todos os setores, inclusive as lojas. Pirataria, ela não pode ser admitida, porque tanto o ambulante prejudica o comerciante que trabalha dentro da legalidade, quanto o ambulante. Então,
trataria crime e não temos que ter flexibilização com isso. E quanto à segurança pública, como nós vamos fazer uma resposta efetiva disso? Resposta efetiva é a fiscalização nas ruas. Temos que aumentar o nosso efetivo de autoridade passando pela cidade. E aí nós traremos o projeto Polícia Cidadã, onde o policial, na sua hora de folga, ele é convocado, ele é convidado a vir trabalhar, e não é, isso é institucional, através de parceria público-privada, através dos incentivos do Estado, participação do município. A gente compõe uma estrutura onde ele é remunerado para trabalhar na sua folga e, normalmente, se faz com um policial civil, com um policial militar e com um guarda civil. Essa seria a nossa estratégia. E essa dupla, com uniforme separado, ela vai caminhar pela cidade fazendo essa fiscalização. O que nós temos que trazer à luz da realidade é que não adianta você só reprimir e não dar eficácia à repressão. O agente tem que ter condições para que isso seja feito. Por isso, ele tem que ser bem treinado para agir nessas situações. Quando apreender algum material, esse material tem que ser mediante contra-recibo. Você não pode pegar simplesmente o material, porque senão fica ilegal também a ação do município. Então, você faz a apreensão, entrega o contra-recibo e é fundamental que nós utilizemos a tecnologia através das câmeras para dar eficiência à persecução penal. Senão, não tem eficiência. Com relação ao transporte público, o emprego, a saúde e a segurança, quais são as suas principais ações para melhorar as condições de vida dos moradores do nosso município? Bom, o transporte público é uma questão de você fazer uma análise do contrato já existente, né? Esse tema ele tem que ser enfrentado após você ter a análise e realmente cobrar aquilo que foi contratado, em primeiro momento. Em segundo momento, nós temos que rever as tarifas. Feito isso, a qualidade do serviço, do trabalho e as tarifas, o valor das tarifas, nós vamos trazer agora aqui, você falou, segurança pública, saúde, e eu traria também a educação. Veja bem que esses três setores são fundamentais, são eixos importantíssimos para a nossa sociedade desenvolver, mas todos esses são despesas. Eu vou dar uma qualidade tamanha proporcional à receita que eu tiver. Quanto mais receita, melhor serão os investimentos, mais qualitativos serão os investimentos nessas áreas. Sempre lembrando que a retidão é fundamental. Nós temos que fazer um trabalho austero e não podemos ser flexíveis com a usurpação do dinheiro público. Ele tem que ser tratado com a responsabilidade que deve. Esses três eixos que eu acabei de dizer, eles dependem necessariamente da economia. Por isso, tanta preocupação que nós temos em trazer uma administração que seja companheira, que se aproxime organicamente daquelas pessoas que realmente geram receita, geram emprego e renda, fazem o dinheiro circular na cidade. E quando eu falo isso, eu não falo, volto a dizer, não me refiro apenas ao comércio. Nós nos referimos a toda a economia, a agricultura, ao turismo. O turismo vai ser um potencializador desses braços. A agricultura, o empreendedor, o comerciário, todos têm que estar imbuídos nesse processo. Eles têm que ter a prefeitura como um grande parceiro. Só assim, tendo uma economia aquecida, onde o município anda ao lado dela, nós teremos as condições necessárias para dar todas as respostas que a sociedade precisa, todo o cuidado que a sociedade precisa em saúde, educação, segurança. É a economia que faz isso. Veja bem, eu não sou bonzinho com a economia, eu preciso dela. Você, produtor, aquele que produz, que constrói a economia, que a empreende dentro da cidade, são essas pessoas que geram a riqueza. E é assim que deve ser. O poder público cria um ambiente favorável e vocês trazem para nós os recursos necessários para que cuidemos do nosso povo.
Nos dê um panorama geral sobre o seu plano de governo para a nossa região? Bem, panorama geral. A primeira coisa, nós temos que trabalhar com retidão. E quando eu me refiro à retidão, eu falo isso com bastante convicção, porque fui policial rodoviário federal por 20 anos, trabalhei na administração, e a polícia é uma magnífica instituição, onde eu devo muito a ela. Mas não importa o setor que você tiver, quem se corrompe é o homem. E nós temos que cuidar disso. Nós temos que criar mecanismos dentro da nossa administração, e já estamos preparados para isso, para, através da tecnologia, trazermos lisura e transparência a todos os atos administrativos. Não podemos abrir espaço para a corrupção. Não dá para continuarmos do jeito que está. Sem a transparência devida, sem um controle devido para que você faça uma percepção dentro dos processos que acontecem, para tanto inibir quanto punir os desmandos que podem estar acontecendo. Então, a primeira coisa, a retidão. A segunda coisa, nós temos que enxugar a nossa administração e trabalharmos como se ela fosse uma grande empresa, onde todas as secretarias se falem, onde todos os setores trabalhem por uma ação comum. Isso é administração. É impossível acontecer uma autonomia, uma secretaria não falar com a outra, uma secretaria ser um feudo separado da outra. Temos que dar um caráter profissional para a nossa administração pública. E para isso acontecer, não pode existir uma preocupação com a sua reeleição. Por isso eu já digo agora que não é minha pretensão me reeleger. A minha pretensão é ajustar a nossa cidade para que ela funcione de fato. Então, dito isso, como nós vamos fazer? Implantando a tecnologia. A tecnologia ela vai ser um braço fortíssimo para a integração dos setores, para a transparência e para que nós possamos acompanhar cada passo, cada processo, cada etapa do processo que a gente está criando. Então, dito isso, tanto a tecnologia quanto a enxugar a administração, nós temos que trazer à baila, valorizar aquelas pessoas que já estão no nosso, são os funcionários públicos, essas que sabem trabalhar. E como que nós vamos fazer isso? Capacitação permanente. A capacitação permanente não é só para dar subsídio técnico, é para inserir aquele funcionário público, que é o detentor do conhecimento, dentro do projeto, para que ele faça parte desse processo. E juntos construiremos a nossa cidade a melhor possível. Candidato, muito obrigada pela sua participação.